Bem, a leitura do diagrama que eu passei de trabalho para vocês, ele é simples. Vamos tentar entender todo esse diagrama. Eu tenho a seguinte situação, né? Por onde eu começo a ler? Eu posso começar a ler por qualquer lugar, mas vocês notem que a tabela de pessoa ela está mais centralizada, né? Então, para criar o diagrama, criar o script dele, eu posso começar por qualquer um. Então, eu posso lá, ó, create table, tb especialidade, id especialidade, integer not null, né? nm especialidade, varchar 50 not null. Beleza. Quando eu faço a criação dessa tabela, eu não me preocupo com a primary key, né? Então, eu vou abrir aqui, deixa eu fazer 200.19.1 pgadmin, vamos entrar com o Luiz Fernando, login. Vou acessar o coisa. Eu vou criar um banco de dados hoje novo para nós. Aula, eu vou botar ER e vou criar o nosso banco, aula ER. Aí eu estou dentro do aula ER, vou lá, vou fazer um query to, né? Vamos criar. Eu vou criar a tabela. Create table tb especialidade. Era isso, né? TB especialidade. Ali ele diz que tem o ID especialidade. Aí eu vou criar o ID especialidade, que é do tipo integer, e ele diz que é not null. Fernando, mas tu disse que uma primary key ela não precisa definir not null, porque ela por default ela é not null. Não tem problema se tu botar not null ali. Entendeu? Eu estou seguindo o que está especificado no diagrama ER ali. Eu não olho para o esquema das PK, das alternate key, nas foreign key. Eu primeiro crio todas as tabelas, né? Aí eu tenho nm especialidade. nm especialidade, tá? Aí ele diz que é varchar 50. O que aconteceu? Lá na varchar 50 também é not null, ok. Not null. Vou criei a tabela, tá tudo tranquilo. Vamos analisar alguns pontos aqui. Primeiramente, a tabela tem uma primary key. Então, para que eu crie essa primary key, eu posso ir criando as tabelas e ir criando as primary key? Posso. Criar tabela e criar primary key. Por quê? Porque a primary key ela só vai ser referenciada depois pela foreign key. Então, eu posso criar as primary key à medida que eu vou criando as tabelas. Então, se eu quiser colocar aqui um alter table, tb especialidade, add constraint, pk especialidade, que ela vai ser uma primary key com id especialidade. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque a primary key não depende de ninguém, né? É a foreign key que depende da primary key. Então eu posso ir criando todas as tabelas. À medida que eu crio as tabelas, eu crio a primary key. Vou fazer a TB médico especialidade, né? A TB médico especialidade, ela tem o ID especialidade e o NU matrícula. Então, vamos criar a tabela. Vou abrir aqui espaço. Create table, TB médico especialidade. A TB médico especialidade, né, ela não tem underline, é tudo junto. Ela tem o ID especialidade e NU matrícula, né? Aí eu vou lá, eu vou botar ID especialidade,
do tipo integer, tá como not null, e NU matrícula, que é integer not null. Notem que, aliás, é char de 15, não char de 15. Teve gente que chegou e colocou da seguinte maneira: professor, eu tenho umas situações aqui, deixa eu procurar onde está. Aqui, FL ficou até situatação. Aqui foi erro de digitação mesmo. A FL situação é char. Aí o pessoal diz: Fernando, char ali ele vai ficar com 8.000 caracteres. Não. Quando tu define char, o default dele é 1 caractere. Quando tu define varchar sem definir tamanho, aí é 8.000 caracteres. Entenderam? Não confundam as coisas. O char, ele ocupa a quantidade de caracteres que tu informar. O varchar, ele é sanfonável. Ele vai de 0 até tantos caracteres que tu informares, ou até 8.000 caracteres. Isso vocês têm que cuidar. Certo? Se eu chegar e colocar char de 10, tem um motivo. Se eu botar char de 15, tem outro motivo. Perfeito? Aí, o que aconteceu? Vou criar essa tabela aqui. Criei a tabela. Posso criar a primary key? Posso. Essa primary key aqui, ela é uma chave composta. Mas tem PFK. Não interessa, pessoal. O que vocês têm que olhar na diagramação, nesse tipo de layout, é que, como ele está no quadrado, no retângulo, desculpa, de cima, certo? Eu tenho o ID especialidade NU matrícula, ele mostra que isso aqui é uma chave composta, por isso que está PFK, PFK. Tá? Então, P é de primary key. Os dois campos eu tenho que criar na sequência que estão. ID especialidade NU matrícula. Não posso criar NU matrícula ID especialidade. Porque tem motivos, quem criou esse banco criou com essa sequência. Então, se eu construo ele de forma diferente, pode me gerar um problema depois de performance, de relacionamento, tem N coisas que podem acontecer. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou criar a primary key desse cara aqui. Alter table, TB médico especialidade, né? ADD constraint, eu vou botar PK underline médico especialidade, eu vou dizer que a minha primary key, a primary key é composta, então eu não posso dar não existe duas primary key dentro da tabela. Existe uma primary key composta de mais de um campo. Aqui, então, eu tenho ID especialidade e NU matrícula. Então, é ID especialidade, vírgula, NU matrícula. Isso é a minha primary key. Perfeito? Vou lá construir. Eu poderia já ligar minhas foreign key? Não posso, pelo fato de... Aqui, o que está acontecendo? A TB médico especialidade, ela está sendo, ela utiliza o ID especialidade. Então, a minha foreign key com o ID especialidade, eu tenho que só olhar ali a linha, ó. Se ele está apontando e eu já construí o ID especialidade e eu já construí a minha primary key, aí eu posso fazer a foreign key do ID especialidade. Não tem problema nenhum. Só que essa TB médico especialidade usa NU matrícula que aponta para a TB médico. Enquanto eu não fizer a TB médico, eu não posso ligar a minha foreign key lá. Então, posso ligar a minha foreign key do ID especialidade antes de criar a tabela de médico? Claro que eu posso. Por quê? Eu já criei a TB especialidade. Então, eu posso fazer aqui um alter table TB médico especialidade, né? ADD constraint. Aí eu vou botar FK médico especialidade com especialidade. Fica grande, mas é uma coisa, é o padrão que eu utilizo para facilitar o meu entendimento
E caso eu queira desligar uma primary key, uma foreign key, eu sei como é que eu compus o nome dele. Aí eu vou dizer que é uma foreign key. Quem é a foreign key? Aí eu digo lá que é o ID especialidade. Boto parênteses, não boto parênteses. Vamos lá. Se eu botei parênteses, por quê? Porque eu posso ter uma chave composta, né? Reference. Aí eu boto TB especialidade. Eu não preciso dizer que TB especialidade e dizer quem é a chave primária, porque ele sabe quem é a chave primária. Fiz isso aqui, vou rodar, ele alterou, ou seja, ele criou a foreign key. Só que a foreign key do NU matrícula, não, porque eu não tenho médico. Então, eu vou criar create table TB médico. Aí, na TB médico, olhando o diagrama, eu tenho lá NU matrícula, NU CRM. NU matrícula char de 15, NU CRM char de 10. Então, eu vou lá, NU matrícula char de 15, eu vou botar lá que é not null, vírgula, e NU CRM char de 10, também not null. Ok? Agora eu vou fazer o quê? Criei a tabela, vou criar a primary key dessa tabela. Então eu vou lá, vou fazer um alter table, TB médico, add constraint, pk médico, primary key, o que? NU matrícula. Perfeito? Fiz isso, beleza. Agora que eu criei a primary key da tabela de médico, eu posso fazer a foreign key da TB médico especialidade com a tabela de médico. Então, eu vou alterar, tá? Alter table, TB médico especialidade, né? Add constraint, FK médico especialidade, underline médico, certo? Que é uma foreign key, que é o NU matrícula, reference, ATB médico. Aí eu consigo criar a minha foreign key. Perfeito? Então agora, pessoal, ó, esses relacionamentos tá tudo certinho, ó, TB especialidade com a TB médico especialidade e a TB médico com a TB médico especialidade. Então agora eu criei a minha PFK, que é os dois campos são primary key, mas também cada campo é uma FK, é uma foreign key. Ok? Agora notem o seguinte, a TB consulta. Na TB consulta, eu tenho o ID consulta, que é uma numeração, ou seja, a consulta número 1, consulta número 2, e assim por diante. Eu tenho a data e a hora de consulta. Por que é timestamp? Date é só data e hora. Data e hora. Só data, que é dia, mês e ano. E timestamp é dia, mês e ano e o horário que vai ocorrer. Então, quando tu diz que eu vou no dia 25 de abril de 2024, eu tenho uma consulta médica às 9 horas. Eu poderia gravar aqui o horário separado. Eu poderia gravar no horário e botar lá data, consulta, do tipo date, e botar a hora de consulta do tipo time. Mas eu tenho timestamp, não tem por que eu fazer dessa maneira. Tá? Então eu faço tudo num único campo. Flag de compareceu, ela é boolean. Boolean significa que ela vai ter true ou false. O ID da pessoa, o que é o ID da pessoa? Possivelmente, o que é? Ele aponta para a pessoa. A pessoa pode ser qualquer pessoa, né, que tenha na tabela de pessoa. E aí tem um ID especialidade. Só que tem uma coisinha. Como é que tu vai... se tu tem uma linha apontando por essa tabela e tá vendo que tem a multiplicidade aqui desse lado,
significa que essa primary key tem que existir aqui dentro. Então, o que que faltou? Faltou o NU matrícula. Esse era o pega-ratão que eu deixei. Tá? Então, essa tabela aqui, tu tem que colocar o NU matrícula. Faltou o NU matrícula. Vamos criar essa tabela. Eu vou abrir mais uma query aqui, que fica mais fácil para nós. Vamos lá. Create table tb consulta. Aí, na consulta, eu vou botar o ID consulta, ID consulta, do tipo integer, not null, conforme está na especificação. Eu vou colocar a data e hora de consulta, data e hora consulta, do tipo timestamp, ok? Not null, porque tu é obrigado a fornecer, né? Sempre tem que pensar assim, ó. Por que que ele é not null? Porque é obrigado a ser fornecido. FL compareceu, do tipo boolean, tá? Not null. O que mais eu tenho? Eu tenho o ID pessoa, que é integer, not null também. E tenho lá ID especialidade. Só que, além do ID especialidade, né? ID especialidade, que é do tipo integer, not null, eu tenho que ter o NU matrícula, que é integer. Não, NU matrícula não é integer. É char de 15, eu acho que é, né? É char de 15 lá. Então, é char de 15 not null. O que que acontece, pessoal? É assim que eu vou criar. Ah, mas Fernando, tu não criou a TB pessoa ainda. Não criei a TB pessoa. Mas o que que eu não vou conseguir fazer quando eu fizer essa TB consulta? Eu não vou conseguir fazer a minha foreign key. Mas a tabela eu consigo criar. Tá? A foreign key que eu digo aqui com a TB pessoa. Perfeito? Então, vamos lá. Vou criar essa tabela. Perfeito. Está tudo correto. Vamos ver o que que eu consigo ligar de foreign key. Não consigo ligar a foreign key com a tabela de pessoa, porque não existe a tabela de pessoa. Mas eu consigo ligar a foreign key com a tabela de médico. Para que eu possa fazer toda essa ligação, que eu quero hoje é mostrar para vocês essa ligação aqui, todo esse conjunto aqui, só esse pedaço, para que vocês vejam se vocês fizeram correto ou não, eu vou criar a tabela de pessoa também. Então, vamos lá. Posso ligar a primary key da tabela de consulta? Posso. Alter table tb consulta add constraint pk. Só um pouquinho, pessoal, que eu estou sentindo um cheiro de queimado. Deixa eu ver se eu não deixei nada ligado. Só um pouquinho. Tá tudo correto. Eu senti um cheiro de queimado, achei que tinha deixado alguma coisa no fogão. Então, alter table tb consulta d constraint pk consulta, tá? Primary key e vou botar lá meu ID consulta. Perfeito? Fiz isso, vou conseguir criar minha primary key. Se eu fiz agora minha primary key da tabela de consulta, eu utilizo ela, não estou utilizando em nada por enquanto aqui, ela não tem nenhum vínculo, mas eu já criei conforme diz o diagrama ER ali. Ok? Vamos criar a tabela de pessoa. Então, a tabela de pessoa, eu vou lá, create table tb pessoa, eu tenho o ID pessoa, que é do tipo integer, not null. O que mais eu tenho? Eu tenho o nome da pessoa, nm pessoa,
que é varchar de quanto? De 60. Not null. Tenho a data de nascimento, dt nascimento, que é do tipo date, not null também, porque toda pessoa tem uma data de nascimento, ok? E ID do responsável, ID responsável, que é do tipo integer, tá? E ele tá como null, ó, não tem not null, certo? Por quê? Porque a tabela de pessoas ela tem uma chave cíclica, né? Ou seja, ele aponta para ele mesmo, que é o ID responsável, onde tu tem assim, ó, tu tem um cadastro lá, o meu cadastro, vamos supor, Luiz Fernando da Silva, e eu posso fazer o cadastro do meu filho, Jonathan Krug, lá, e o que vai acontecer? No cadastro do Jonathan Krug vai estar como responsável apontando para mim, para o meu ID, né? Mas eu tenho alguém que é responsável por mim? Não, eu sou o pai, não tenho a minha mãe, não tem meu pai, não tem ninguém que é responsável por mim. Então o ID do responsável, no meu caso, vai ficar nulo, mas no caso do meu filho vai ser preenchido. Então por isso que eu botei sem o not null. Perfeito? Criei aqui, vamos executá-lo, criei a tabela, vou ligar a primary key, então vamos arrumar aqui, alter table, tb pessoa, add primary key, o que? ID pessoa, né? Então, criei minha primary key. Agora, já que eu criei, o que eu tenho? Eu tenho nele, então, o ID responsável apontando para a própria tabela de pessoa. Então, eu já posso fazer essa parte cíclica aqui. Então, eu vou fazer que a foreign key, né, ID responsável, aponte para a própria TB pessoa. Então, alter table, TB pessoa, add foreign key. Então, uma chave estrangeira aqui que é o ID responsável, que referencia reference a própria TB pessoa. Certo? Ou seja, uma chave que aponta para a própria tabela. Fiz uma chave estrangeira, está perfeitinho aqui. Então, consegui fazer minha tabela de pessoa. Aí, agora, eu posso ligar as foreign key aqui, ó. Então, a foreign key da TB consulta, por exemplo, eu tenho o ID da pessoa, que é um FK, que aponta para a tabela de pessoa. Então, eu posso vir aqui e fazer, eu vou abrir aqui mais espaço, um alter table, TB consulta, add constraint, FK consulta, eu vou botar pessoa, vou colocar aqui uma foreign key, ID pessoa, reference, ATB pessoa. Então, estou dizendo que o ID da pessoa que está lá na tabela de consulta vai apontar para a tabela de pessoa. Fiz. Agora, vamos fazer a chave, né, a foreign key, que aponta para a TB médico especialidade. Lembram que a TB médico especialidade ela é composta de dois campos, é uma compose key. Então, alter table, TB consulta, add constraint, FK consulta com a médico especialidade, é uma foreign key. Cuidem, na foreign key, se os campos aqui na tabela de consulta estiverem fora de ordem, o que manda é a primary key, lá da TB médico especialidade. Imaginem que aqui o ID, o NU matrícula esteja debaixo do FL comparação, tá? Compareceu. E o ID especialidade lá no fim. Não interessa a posição onde eles estiverem, mas a composição deles tem que seguir a composição da chave.
Tá? Tem que ser nessa sequência aqui. Então, foreign key, o que eu tenho? Eu tenho ID especialidade, vírgula, NU matrícula, reference, TB, o que? Médico especialidade. Tem que seguir essa sequência. Fernando, se eu pegar e fizer ao contrário, ele vai dar erro? Não vai dar erro. Ele vai dar erro depois na hora de tu tentar inserir os dados. Porque se eu chegar aqui, eu fizer alter table, TB consulta, fizer tudo isso aqui, e botar foreign key, NU matrícula, vírgula, ID especialidade, reference TB médico especialidade, ele não vai ver os nomes dos campos. Ele vai montar, vamos supor assim, ó. Imaginem lá que tu tem assim, ID especialidade e NU matrícula. Lá na tabela de médico especialidade. Então, tu tem a especialidade 10 e a matrícula 20. E aí, tu faz a tua chave, é a ID especialidade e NU matrícula. Só que aqui na hora de tu colocar no foreign key da TB, da tabela de consulta, tu bota NU matrícula e de especialidade. Quando tu bota nessa sequência, tu fez a chave é 10, 20. Se tu inverter o NU matrícula pelo ID especialidade na tabela de consulta, tu vai ter uma chave 20, 10. Então, ele não vai se achar. Ok? Então, esse aí era o erro que estava bem exposto. Mais um detalhe. Nesse diagrama, eu deixei algumas coisas para que vocês localizem, tá? E façam determinadas alterações. Por exemplo, olhar para um determinado campo e dizer se esse campo deveria ser único ou não. Aonde que vocês poderiam me dizer uma tabela que um campo deveria ser único? Tem alguém aí ainda? Ou só ligaram e foram embora? Tô aqui. Então me diz aí. Tô procurando. O fio. Alguém puxou um fio aí. Desculpa. Tava aberto aqui o microfone e a minha filha passou aqui, foi mal. Não, isso é tranquilo, cara. Eu lá no sítio, muitas vezes, eram os gatos que pulavam em cima de mim quando eu tava dando aula. Olha lá, na TB especialidade, tá? Você sabe que a chave você não precisa nem olhar, porque a chave vai ser sempre única, né? Mas vocês têm que olhar para os outros campos. O nome da especialidade, vocês acham que poderia ser duplicado o nome da especialidade? Vocês terem o código 10 para cardiologista e o código 20 para cardiologista, teria sentido? Não, né? Então, o que acontece? O NM especialidade deveria ser, então, o quê? Único. Como é que a gente faz isso? Nós fazemos o seguinte, alter table TB especialidade, add constraint, tá? Eu boto como o K, tá? Unique key. Aí, NM especialidade, eu boto o nome do campo, especialidade, tá? O que ele vai ser? Unique, né? Key. Qual é o campo? NM especialidade. Feito isso, quando eu rodar aqui, não tem o que. Em Oracle tem, tá? Unique. Então eu botei lá o KNM especialidade, Unique NM especialidade. Agora, a partir desse momento, se eu tentar botar código 10, cardiologista, e eu tentar botar código 20, cardiologista, ele não vai deixar eu colocar. Certo? Por quê? Não tem sentido eu ter a mesma especialidade com o mesmo campo. Então, agora vocês olhando isso, o que vocês podem ver? Por exemplo, TB titulação.
NM titulação. Ali eu já botei AK, Alternate Key. Nesse aqui é que eu não tinha colocado. Tá? Por que eu botei? O nome de uma titulação, não vai ter duas titulações. O cara é mestre, o cara é doutor, né, graduado, tem pós-graduação, tal. Ele tem uma titulação. Então, o código da titulação não duplica porque é uma primary key e o nome da titulação também não pode duplicar. Só que não pode se tornar uma primary key, eu só posso ter uma primary key na tabela. ATB função é a mesma coisa, tem várias funções, só que não repete o nome das funções. Certo? E o nome da pessoa, posso botar como unique key? Não posso. Por quê? Luiz Fernando da Silva pode ter vários. Vamos fazer mais uma interpretação. Vocês notem que o médico, ele é um servidor. E um servidor é uma pessoa. Certo? Aí eu pergunto para vocês, pode um médico ser atendido por um médico? Pode sim. Por quê? Porque eu estou aqui fazendo uma consulta de um médico, né? Ou seja, eu tenho ID especialidade de médico, e eu tenho um ID pessoa, que aponta para uma pessoa. Se um médico é um servidor e um servidor é uma pessoa, automaticamente um médico pode também pedir uma consulta com outro médico. Tem uma coisa, eu garanto que o médico não vai marcar consulta com ele mesmo? Sim ou não? Eu consigo garantir que um médico não vai marcar consulta com ele mesmo? Não, não tenho como garantir isso. Por quê? Porque aqui, o diagrama ER, ele mantém os relacionamentos. Mas esse tipo de integridade tu só consegue fazer através de PGSQL, que é o que vocês vão ver em banco de dados 2. Que daí nós vamos construir as regras que o SQL não resolve. Tá? Então, fica sabido que a gente tem como controlar isso, mas não através do SQL tradicional, né? É somente através de linguagem procedural, que é o que nós vamos ver em banco de dados 2. Então, aqui, pessoal, tá? Por exemplo, no plano de saúde, eu posso colocar dizer que o nome do plano de saúde é único? Sim, né? Por quê? Você não vai ter o plano de saúde lá, Unimed, IP, vai ter Unimed código 20 e Unimed código 35. Isso não vai existir. Então, o plano de saúde aqui pode ser colocado como único. Certo? O que mais eu tenho? Olha só. Vamos lá. Que tabela eu poderia retirar daqui do meu diagrama ER que não tem sentido ela existir? Eu deixei já posicionado. Aí para vocês olharem. A TB usuário plano de saúde, tem sentido ela existir? Alguém responde aí? Acho que não, né? Só porque tu tem o ID pessoa na TB pessoa e os outros dados, só a parte daquela PC contribuição ali, que eu não sei se faria. Que é a contribuição do plano de saúde. Há controvérsias nisso aí, tá? Alguns vão dizer que não tem sentido ter, certo? Por quê? Eu poderia botar o ID plano de saúde diretamente na tabela de pessoa e só botar ela como null, que ela pode obter null. Então, eu saberia quais são as pessoas que têm aquele plano de saúde. A contribuição do plano de saúde, ele está vinculado a quê? Essa contribuição é da pessoa, no caso, né? Seria a pessoa. Só que o certo seria eu ter uma categoria de contribuições. Então, isso aí que acontece? Depende da análise, depende de como
quem fez a análise, isso aí vocês vão ver lá em Engenharia de Software 1 e 2, né? E depois vão ver comigo também em outras disciplinas, que dependendo da interpretação, que é o que tu faz, o levantamento de requisitos, tu vai chegar à conclusão se vale ou não vale a pena. Nesse caso eu coloquei, por quê? Porque uma pessoa, ela tem uma contribuição conforme o plano de saúde. Agora pergunto, uma pessoa pode ter mais de um plano de saúde? Não. Nesse caso, não. Nesse caso, está dizendo que uma pessoa só tem um plano de saúde. Nesse aqui. Tá? Agora, na vida real, uma pessoa pode ter um plano de saúde, mais de um plano de saúde? Pode. Eu posso ter IP e posso ter Unimed. Só que não tem muito sentido, né? Porque tu paga os dois, né? Muitas vezes tu tem um plano de saúde que é ofertado pela empresa, que não é descontado de ti, só que ele é um planinho básico, odontológico, coisa assim, e tu quer um plano de saúde hospitalar, e aí tu faz um por fora. Então tu, nesse caso, teria 2 planos de saúde. Porém, nesse diagrama ER, eu não poderia lançar 2 planos de saúde. Se eu quisesse lançar 2 planos de saúde para a mesma pessoa, o que eu deveria mudar? Nicolas Ramírez, me diz aí o que eu poderia mudar, Nicolas. Júlia, me dá uma ajuda. Wesley. Viu como é que a gente pesca, pessoal? Olha só, para mim poder, para que eu possa, né, para mim é Tarzan, para que eu possa dizer que uma pessoa tem mais de um plano de saúde, eu teria que botar ali na TB usuário plano de saúde, botar o ID da pessoa e o ID do plano de saúde na primary key junto com ela. Aí eu tenho a composição, pessoa e plano de saúde formam uma chave. Aí sim, então esse ID plano de saúde aqui sairia daqui e iria para a chave principal, para a chave primária. Ela se tornaria uma PFK. Aí eu conseguiria ter uma pessoa com vários planos de saúde. Beleza? Agora, tem um erro aí nesse diagrama ER. Querem ver um erro? Eu tenho uma pessoa. A pessoa, ela vai lá e escolhe um médico e uma especialidade. Perfeito? Agora, todo e qualquer médico atende a todos os planos de saúde? Não. Então eu teria que fazer alguma coisa nessa TB médico especialidade aqui que me garantisse que ele atende ao plano de saúde tal na especialidade tal. Eu tenho que fazer uma alteração nesse diagrama para que eu consiga, então, dizer no sistema, impedir que seja feita uma consulta por uma pessoa com um médico numa determinada especialidade que ele não atende aos planos que aquela pessoa está vinculada. Vocês notaram que isso aí é uma complexidade muito maior do que a gente até então viu, né? Então, eu tenho como verificar, no caso, dizer que o médico atende uma determinada especialidade, né,
num determinado plano de saúde. Então eu posso ter assim, ó, o médico tem uma especialidade, ou 2, 3 especialidades. Ele pode ser cardiologista, ele, sei lá, ele pode ser otorrino, ele pode atender clínico geral, né? Porque geralmente o cara que atende clínico geral também ele tem uma especialidade, ele pode ser cardiologista ao mesmo tempo. Então ele tem as 2 especialidades, certo? Então o que aconteceria? Eu teria que ter uma forma de dizer quais as especialidades e quais os planos de saúde que ele atende com aquelas especialidades. Porque o médico pode atender clínico geral no plano IP e atender como cardiologista na Unimed e clínico geral na Unimed. Eu posso fazer isso. Então, aí é que estão as complexidades das diagramações. Tá? Isso aí é só para a gente conversar agora. Nós vamos fazer exercícios na sala de aula para entender esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Lá na tabela de pessoa, eu também tenho um relacionamento. Notem aqui que eu tenho um relacionamento que é de 1 para 1, né? Ou seja, todo e qualquer endereço, né? No caso, na TB endereço, ela pertence a uma pessoa, certo? Uma pessoa poderá ou não ter fornecido um endereço. Quando eu pego o endereço, eu tenho lá o número do CEP. O número do CEP aponta para o logradouro. O logradouro, no caso, é a rua, a avenida e assim por diante. Por isso que tem o ID tipo logradouro. O tipo do logradouro, o que tu tem? Pode ser uma rua, uma avenida, um beco. Ah, beco, professor? É beco. Né? Pode ser uma passarela, né? Que é ligando 2 ruas ou 2 becos. Tá? Tem um monte de coisas que tu pode ter. Isso aí existe no nosso CEP, né? Aí, o que acontece? Esse CEP, ele aponta para um bairro. Esse bairro pertence a uma cidade. E essa cidade pertence a um estado. É assim que eu tenho que conseguir olhar. Então, se eu chegar e disser assim, quantos médicos, pense, quantos médicos eu tenho por estado? Quantos médicos eu tenho por estado? Olhando esse diagrama. Quais seriam as tabelas que teriam que estar nesse SQL? Primeiramente, para que eu consiga contar uma quantidade de elementos e separados por uma variável, que é o estado, né? Então, se eu dissesse assim, quantos médicos eu tenho? Então, é select, count, asterisco from TB médico. Barbada, não tenho o que fazer, né? Ou seja, eu só conto aqui a quantidade de médicos. Perfeito? Agora, tem uma coisa errada nessa diagramação aqui. O que está de errado nessa diagramação? Entre TB servidor e TB médico. Eu matei todo mundo. Vai lá, meu xará, Luiz Fernando. O que eu tô... Um servidor pode ser vários médicos. Exatamente. Isso é possível? Um servidor ser vários médicos? Ah, o Luiz Fernando lá, que é o servidor X. Ah, eu sou o médico Joãozinho, sou o médico Maria, sou o médico... Não posso, né?
Ou seja, este relacionamento está errado. Que relacionamento tem que ser aqui, Ramires? Um para um. Perfeito. Um servidor somente poderá ser um médico e um médico poderá somente ser um servidor. Utilizando o 0 aqui, correto ou não? Seria 1 para 1 ou 1 para 0 ou 1? Com 0. Por quê? Porque um servidor poderá ou não ser um médico. Porém, um médico obrigatoriamente terá que ser um servidor. Mesma coisa. Teria que ser um relacionamento igual que está aqui com o professor. Vocês viram que esse diagrama tem vários erros, tá? Esses erros são propositais. Então, qual é a tarefa para a próxima aula de vocês? Vocês vão pegar e fazer grupos, tá? De no máximo 3, 4 indivíduos, no máximo 4 indivíduos. Quem quiser fazer sozinho, faz sozinho, tá? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar e analisar esse diagrama e achar todas as possibilidades de correção dele. Certo? Se vocês tiverem que alterar estrutura, vocês tiverem que alterar relacionamento, vocês tiverem que definir campos-chave, se vocês tiverem que aumentar uma chave, reduzir uma chave, se vocês tiverem que alterar a tipagem de um campo, se vocês tiverem que alterar quando ela é obrigatória ou não é obrigatório determinado campo, tudo isso, ok? Vocês deverão fazer esse levantamento. Aí na aula que vem eu vou sortear 2, 3 grupos, certo? Que vão apresentar lá na frente o que achou de correções ou quais as correções que fariam no diagrama ER. Ficou entendido a tarefa? Refazer o ER. O SQL não precisa ser refeito. Tá? Porque primeiro vocês têm que me apresentar o que vocês vão achar de diferentes, o que tem de correções. Eu mostrei para vocês que existem relacionamentos errados, existem relacionamentos que poderiam existir para garantir uma maior integridade, existem campos errados, tem campos onde, por exemplo, que tu teria que botar not null, que está sem o not null, campos que deveriam ter null, e estão como not null, né? Relacionamento entre chaves que estão de 0 para vários, que deveria ser 1 para 1, ou que está de 1 para 1, que deveriam ser de 1 para vários, certo? Então, tudo vocês têm que analisar esse diagrama e fazer as devidas correções. Perfeito? Então, eu mostrei para vocês aí a parte da diagramação toda, né? Ou seja, aquele módulo mais complexo. Mostrei que tem erros, que tem pega-ratões ali dentro. Agora, a próxima etapa do exercício é fazer essas correções. Porque eu posso chegar numa prova e dar um diagrama ER e pedir para vocês analisarem o diagrama ER e achar as incoerências que tem no diagrama ER. É fundamental que vocês aprendam a ler bem um diagrama ER. Porque, lendo um diagrama ER, vocês conseguem chegar à solução. Tá. Novamente, eu tinha colocado, eu vou colocar aqui a questão, tá? Quantos médicos existem em cada estado? Essa é a pergunta que vocês deverão fazer o SQL. Lembrem-se que, se eu colocar aqui o estado, RS, por exemplo, eu quero o código do estado aqui, tá? Vamos supor que seja o CD estado. E eu boto count, vocês devem lembrar que vocês têm que fazer um group by com CD estado, né? Então, você já sabe que
essa pergunta aqui vai ser respondido com um SQL com group by. Certo? Então, a questão. Então, vocês têm 2 trabalhinhos. Um em grupo, que vocês vão fazer. Vocês até podem responder também essa questão em grupo. Vocês vão fazer a análise do diagrama ER e achar as inconsistências e as melhorias que vocês acham que devem ser feitas. Muitas vezes vocês vão achar, a gente vai conversar, vamos chegar à conclusão que não havia necessidade ou que está errado a forma de pensar. Tá? Mas é fundamental fazer esse exercício, pessoal. Ok? E eu tenho uma pergunta. Quantos médicos existem em cada estado? Vou fazer mais uma pergunta aqui. Deixa eu pensar aqui uma mais complexa para vocês. Beleza, vou fazer aqui. Quantas consultas foram feitas em cada estado para cada plano de saúde? Então, quantas consultas foram feitas em cada estado para cada plano de saúde? Isso aqui é um SQL bem complexo, tá? Por quê? Vamos analisar. Eu tenho aqui a consulta, então vai partir daqui. Porém, eu tenho que saber qual é o plano de saúde que tem aquela pessoa. Então, muitas vezes uma pessoa faz uma consulta, mas não tem plano de saúde. Mas se ela tiver plano de saúde, eu quero saber qual o plano de saúde. Eu quero o nome do plano de saúde. Então, aqui, eu quero o nome. Então, vocês vão ter que fazer o quê? Vocês têm que pegar na consulta, buscar a pessoa que está fazendo a consulta, verificar qual é o plano de saúde que ela está vinculado e pegar o nome do plano de saúde. Beleza. Aí, o que vai acontecer? Essa consulta foi marcada com quem? Essa pessoa, ela mora num endereço. Esse endereço tem um logradouro. Esse logradouro tem um bairro, que tem uma cidade, que tem um CEP. Aqui eu já detecto uma falha, tá, pessoal? De diagramação. Eu já consigo detectar, só na hora conversando com vocês, eu já detectei uma falha de diagramação. Então, o que acontece? Vocês vão ter que montar esse SQL para obter essa resposta. Tá? Só com essas 2 questões aqui, vocês já vão levar bastante tempo para responder. Certo? Porque elas são um pouquinho mais trabalhosas. Dúvidas? Nenhuma? Deem um feedback, por favor. Agora sem dúvida, senhor. Acho que talvez na hora de montar as queries com os selects ali, juntando as tabelas, vai surgir alguma coisa. Tá. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou ficar online, eu vou parar de gravar agora.